E agora, falando em informação, gente, para quem pensa em comprar imóvel na planta ou alugar, eu falo que assim, a Predial é muito top, eu confio muito, já trabalho com eles há anos. E o Ronaldo, que é nosso colunista maravilhoso, o Ronaldo Vilas Boas, tá aqui com a gente. Bom dia, meu querido. Bom dia, Mari. Bom dia, Lucas. Trouxe um convidado especial, né? Apresente pra gente. Já conhecemos, mas apresente pra gente. Vou apresentar, mas acho que todo mundo já conhece o grande arquiteto Eduardo Bevilacqua, veio hoje aqui participar com a gente também. Seja bem-vindo, viu, meu querido? Gente, muito prazer, foi um prazer. Agradeço ao Ronaldo essa oportunidade. Adoro o programa de vocês. Que bom. Gostei muito de estar aqui. Prazer é nosso te receber, viu? Até acho legal a gente explicar um pouco, né, Ronaldo, o pessoal de casa, quão importante é a figura para quem está pensando em investir, em comprar um imóvel, em construir, ter uma figura de referência na arquitetura, na engenharia, nesse processo. Olha, eu falo que o mercado imobiliário, ele, num todo, ele tem que ser completo. Você tem a parte do corretor, que está ali na linha de frente para vender os imóveis, né? Mas o corretor precisa entender o que o arquiteto projetou, qual foi a linha, qual que é a essência do imóvel, porque é o que vai fazer sentido quando você vai realmente realizar sonhos das pessoas, né? As pessoas, eu brinco que cimento é CP2, né? Porcelanato, isso tudo é igual, mas a forma como você encaixa o conceito vem dessa conversa que a gente vem afunilando cada vez mais com os arquitetos. Então é muito importante entender o imóvel, entender como ele foi projetado, e para isso a gente está sempre conversando e trocando informações e tentando trazer mais qualidade, né? Eduardo, e é importante também ter do outro lado, né, a Predial, um profissional que entenda, né, de terreno, de localização. Ter essa parceria é importante para você também? Olha, eu acho que o conhecimento do profissional da área, né? O Ronaldo é um excelente profissional, ele já trabalha há muito tempo com isso, então ele tem um diálogo muito fluente com os clientes, né? E eu acho bacana dele esse conhecimento, né, de estar fazendo uma interação com o profissional que vai projetar a casa. Porque dependendo do local, às vezes o terreno não tem as possibilidades que o cliente está necessitando. Então ele se sente que às vezes compra um imóvel que não é o imóvel ideal para ele, ou seja um terreno, ou seja uma casa, por conta de distribuição, ou se for uma casa pronta, por conta de possibilidades de fazer alguma adaptação da casa para que fique ideal para você. Algumas casas não dão possibilidade de você fazer isso. Então o Ronaldo está sempre consultando a gente para analisar essa possibilidade, o que é muito interessante, inclusive, em relação a custo, né? Porque quando você faz uma casa, você vai ver se aquilo lá vai ter um custo adequado para aquilo que você precisa. E essa interação do corretor com o profissional é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que faz a diferença da imobiliária quando o corretor tem esse conhecimento, que isso daí vai agregar muito no valor do imóvel, no sucesso tanto da venda quanto do uso da casa depois, né? Inclusive essas fotos que a gente está vendo são projetos que o Eduardo Bevilacqua, ele projetou, concretizou também, né? Então, até para vocês entenderem um pouco do trabalho dele. Ronaldo, interessante isso que ele comentou, porque muitas vezes a pessoa só entende, quero ter uma casa de 4 andares em tal condomínio. Aí a pessoa compra o terreno no condomínio desavisada e fica sabendo que ela não pode subir tantos andares. Tem Exato. Tudo isso que, na verdade, o corretor tem que trazer essa informação também. Até o Eduardo vai concordar comigo, tem condomínios em São José que a topografia do terreno, às vezes ele é um declive, e aí você quer projetar uma casa mais plana, você vai ver, não tem recolhimento de esgoto na parte de baixo, você tem que jogar para cima, utilizar bomba, e aí são custos que você não vê, muro de arrimo. Então o arquiteto, ele é muito importante. Antes de você comprar o terreno, eu sempre falo, qual que é o processo para um cliente começar, um cliente que queira construir? Primeira coisa, precisa ver se a forma que ele vai comprar, se ele vai utilizar de recurso próprio, se vai utilizar de financiamento bancário. Nessa parte, tanto a imobiliária quanto o arquiteto já começa a dar a consultoria. Depois, como que é o dia a dia, como que é o formato de família, tem pessoas que precisam de acessibilidade, aí entra novamente o Eduardo, né, o escritório de arquitetura, entendendo, né, primeiro
a vida da pessoa num todo para saber se ela vai se dar melhor com o terreno aclive, declive, se vai querer ter visto, o terreno é plano, a localização, se é próximo das escolas, dos filhos. Então, é um estudo muito importante que tudo isso vai gerar economia, né? Por mais que acabe investindo na arquitetura, vai gerar economia, vai gerar uma funcionalidade muito melhor da casa, enfim. O ponto inicial de partida é sempre buscar um excelente escritório de arquitetura que seja referência, né, de preferência, para poder começar esse projeto. Eduardo, agora, pessoa que está vendo a gente, quer comprar um terreno, quer construir, ou está procurando um arquiteto, né, que eu acho que também tem que já pensar nisso, né, para quem vai fazer construção, o que eu devo avaliar para quem está querendo procurar um escritório de arquitetura? Como esse é bom, esse não é, sai daí, não vai aí? O que você acha que a pessoa tem que ficar de olho aberto aí? Eu acho que para você contratar um profissional hoje para fazer uma construção, é uma coisa muito interessante, né? As pessoas se preocupam muito com o layout da casa. Às vezes você procura uma fotografia, você vai lá no Instagram, vê foto e aquilo lá é o que te entusiasma e é o que vai te dar o ímpeto de você procurar determinado escritório. Eu acho muito importante o conhecimento, o know-how do profissional que vai te auxiliar. Por quê? Porque a construção tem duas fases. Uma parte é a criação do profissional, do arquiteto, mas a experiência da pessoa que vai executar aquilo, né? Ou seja, o profissional que você está contratando, a experiência que ele tem de know-how, de custo, de execução de obra, de ter essa experiência da obra, sabe? Eu comecei minha vida profissional como engenheiro civil. Eu era engenheiro calculista e eu fazia construção. Meu negócio era construir. Eu tocava a obra e eu fazia a obra do começo ao fim. E aí me entusiasmei muito com essa profissão e realmente comecei a projetar e construir muita casa. Hoje eu acho que eu devo ter feito aí umas 1.200 casas. Mais, quantas? 1.200. Umas 1.200 casas. Nossa, é uma cidade. Só para você ter uma ideia, o Colinas tem 900 grande, terrenos. né? Nossa, é uma cidade. Meu Deus. E a gente faz um tipo de assessoria desde a hora que a gente já tem o acesso do corretor que está levando a gente para a gente auxiliar o cliente a comprar o imóvel, porque o valor do imóvel tem uma diferença também, né? Porque você vê, você compra um determinado terreno, você acha que o preço está muito bom, tem uma condição excelente e tal, mas o imóvel não proporciona aquilo que você pretende fazer, que é aquilo que ele estava falando. Você tem um problema de mobilidade, você não pode ter um terreno assim assado, você tem que ter know-how disso. E você tem que também entender os custos inerentes àquele terreno que você comprou. Às vezes você compra um terreno e você fala, esse terreno está num preço excelente. Só que ele tem tantas dificuldades construtivas que o profissional que já tem experiência em construção, que é o nosso caso, por exemplo, você sabe o que tem de logística, de execução, quais são os problemas que você vai ter, quais são os custos que você vai ter para aquele terreno ficar pronto para construir. Porque uma coisa é o custo da construção. Sim. Aí você fala, bom, então eu quero uma casa nesse estilo, nessa condição. Tudo bem, aí você escolhe o estilo da casa, tem estilos que são mais caros, tem outros que são mais baratos, mas você escolhe o estilo que você quer. E depois, só que antes de você começar a construção, todo o preparatório daquele terreno é complicado, né? Sim. É muro de arrimo, é acesso, terraplenagem, problema de água, problema de escoamento, problema de infiltrações, porque uma construção tem que durar 50 anos, né? Hoje eu passo em frente a casas que eu construí há 47 anos. Gente, olha só. E essa coisa de você ver aquela casa durar aquele tempo todo, fica para a história, né? Sim. O arquiteto tem uma importância muito grande porque ele muda a paisagem. É verdade. Dependendo daquilo que você faz, você muda aquela paisagem. Para melhor ou foi para criado pior, né? Para melhor ou para pior. É verdade. Então, é uma responsabilidade tremenda. Você tem que atender o cliente, não pode decepcionar o cliente em termos de custo, porque ele tem um limite ou ele tem um budget para fazer, né? Isso é uma coisa interessante. Não sei se eu estou me prolongando. Não, pode legal, falar. porque são coisas que quando a pessoa vai construir, né, ou sonha também, né, um sonho de lar, a pessoa tem que pensar em tudo isso mesmo. Menino, é uma coisa muito louca, porque você faz, às vezes você escolhe uma imagem de uma referência de uma construção, mas aquilo lá vai estar
fora daquilo que é o teu custo, que é aquilo que você imaginava investir na casa. Porque para você deixar a casa com determinado layout, né, você tem um investimento para fazer. Claro. E se o profissional, se ele não tiver uma experiência de saber quanto custa para construir, quais são as dificuldades que ele vai ter e o que vai inserir em custo para ele poder ter aquele imóvel, ou por conta de detalhes de acabamento, de revestimentos especiais, de persianas, de texturas, de brises, hoje em dia a gente usa muito, né? Então tudo isso daí gera custo. E o que você tem que pensar é que isso daí é o final da tua casa. Então, você não pode sair de uma casa morrendo e sem dinheiro para terminar a casa. Você tem que saber o que você vai gastar, né? Interessante. A pessoa se endivida, daí chega no final da casa e já está desgostoso, não curte a casa. E tem né? que vender a casa para pagar a dívida. Exatamente, né, e acontece muito, viu, Lucas? Não, e é interessante porque esse planejamento, então, é realmente para não tornar o que a gente brinca muito aqui, né? Esse sonho de lar num pesadelo. Exatamente. E aí, então, a gente tem esses dois pontos que a gente está vendo hoje aqui que pode te ajudar a evitar essa dor de cabeça. E muitas vezes você pensa assim, não, eu não vou ter um corretor só para mim, eu vou aproveitar o meu amigo que também já é arquiteto e engenheiro, já me indica o lugar para comprar. Ou eu não vou ter um engenheiro, um arquiteto, eu vou fazer do meu jeito, puxadinho. Se você quer economizar muitas vezes, você vai acabar gastando mais. Porque esse planejamento vai ajudar você a evitar esses sustos. Eu confesso que eu já construí sem arquiteto e me dei mal. Eu não construo mais sem arquiteto na minha vida nunca mais. Olha, é muito dá, sério é esse negócio. impossível. Porque realmente é diferente. Não, é diferente, totalmente. Olha, esse planejamento que o Eduardo falou é surreal de diferente. Então, quando o Ronaldo me leva um cliente, me leva um determinado terreno para a gente ver, o que a gente pensa? A gente pensa na dificuldade do terreno, qual a logística do terreno, né? Eu lembro, eu fiz uma casa na Ilhabela, numa costeira da Ilhabela, que era uma declividade tão grande que a gente teve que trabalhar com os funcionários amarrados. Nossa. Porque não tinha condição de ficar de pé. Então, você imagina o custo que você vai ter? Ou você pega um terreno que você tem que fazer lá uma obra tremenda. E essa obra é preocupante, porque se cai um muro, arrasta a piscina do terreno de cima. Vocês imaginaram o custo que isso daí vai ter? Quer dizer, é um dissabor muito grande, né? Então você tem que saber exatamente quais são as condições. E isso daí, na interação que você tem com o corretor, você já orienta ele quais são as condições que aquilo lá vai proporcionar para o teu cliente. Eu falo que o Ronaldo lá em casa é igual o médico, liga para as crianças, não dou nada sem falar com o médico, eu não faço nada sem falar com ele. É a melhor coisa, mercado imobiliário, tudo eu ligo, Ronaldo, tá bom, e esse aqui, o que você acha? Porque eu confio ele tem muito know-how, ele conhece valor de venda, ele conhece o mercado. Às vezes eu brigo com o gerente, né? Briga com o gerente. Porque o terreno também, junto com a casa, tem que estar dentro de um valor que é o valor que você vai conseguir negociar. Porque construir uma casa, gente, às vezes é o maior investimento que você faz na vida. Exatamente. E você tem que ter muito carinho com esse investimento. Então, o carinho que a gente tem com o cliente, né? O Ronaldo passa muito essa preocupação para a gente. Como que a gente vai fazer com que aquilo se torne realmente um investimento rentável? Sim. Que aquilo lá dê retorno para você. Não adianta você enfiar a cabeça numa situação que depois você leva prejuízo ou o imóvel não vende. Então, é muito complicado isso. Então, para quem quiser, já entra agora no WhatsApp, no Instagram da Predial. Espelha para mim, por favor, você, amiga. Espelha aqui. Vou colocar na tela o Instagram, gente, da Predial, que eu já sigo. O Ronaldo sempre faz vídeos, tira dúvidas. Mandem lá no direct, que ele vai tirar dúvida de vocês, com certeza. Predial São José. Entra lá e já segue. Tá aqui, @imobiliária Predial São José, para vocês aí na seguir. tela para vocês, ó. Perfeito, bastante Para conteúdo. não ter erro, gente. E para quem quiser, né, desde o começo, todo construtor incorporador, eles falam que o empreendimento ele começa na compra do terreno. Um terreno bem comprado é segredo de sucesso. Então, para isso, para essa análise, vocês contam com a Bevilacqua Arquitetura, que está aí também para dar usar o know-how para dar essa assessoria. E depois que escolher o terreno, procura a Predial que a gente faz acontecer, né? Com certeza. Obrigado, viu, A pelo gente conteúdo trabalha de muito vocês com dois. consultoria, viu? Sim. Eu acho que isso é bacana. Então, quem quiser procurar a gente nas nossas redes sociais, no Google é fácil, né? Tem a Bevilacqua Arquitetura, é muito fácil de você achar. E a gente está lá disposto a sempre estar
ajudando, fornecendo Com uma certeza. consultoria, dando uma opinião para que você não faça uma bobagem, Nenhuma torne besteira. esse investimento Muito bom receber realmente vocês, um... viu?